Fortaleza no contexto da Segunda Guerra Mundial. A entrada do Brasil atraiu, no final de 1943, a instalação de bases norte-americanas em Fortaleza, uma no Pici e outra no Cocorote, atual Alto da Balança. Durante anos, circularam por aqui mais de 50 mil norte-americanos, causando um choque de cultura muito grande que marcaria a cidade por décadas a seguir. O conflito mudou os hábitos e despertou as paixões dos cearenses, que chegaram a fazer o famoso quebra-quebra no dia 18 de agosto de 1942, quando o povo de Fortaleza, em fúria, passou a depredar e depois a saquear tudo que tivesse relação com a Alemanha, Itália e Japão. Atacaram lojas como as Pernambucanas, do grupo Lundgren, a Sapataria Veneza e representações de laboratórios como a Bayer. O ataque era irracional, pois a população de Fortaleza, movida pela forte emoção, não soube diferenciar as pessoas do governo de seu país de origem. Uma das vítimas foi a modesta família de Guilherme Fujita, japonês que morava na capital cearense. Ele foi protegido por vizinhos que evitaram o pior. Os soldados da borracha. O Brasil fez um acordo com os Estados Unidos se comprometendo a fornecer borracha da Amazônia para a fabricação de pneus, isolantes, calçados e outros produtos necessários para suprimentos de guerra. Cerca de 30 mil cearenses, recrutados pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores, embarcaram nessa aventura com sentimento patriótico de que estavam servindo ao país na luta contra o nazismo, mas foram abandonados e própria sorte no meio da floresta amazônica, e muitos morreram de fome e doenças, principalmente de malária, sem ter alcançado seu objetivo de servir à pátria, como imaginavam. Cearenses que morreram em combate na Segunda Guerra Mundial. Dos 377 cearenses, 6 faleceram no combate. Foram eles os 2 sargentos Francisco Firmino Pinto, o 2º sargento Hermínio Aurélio Sampaio, o 3º sargento Edson Sales de Oliveira, o 3º sargento Francisco de Castro, o soldado José Custódio Sampaio e o soldado Clóvis de Cunha Paes de Castro. A base aérea. As bases aéreas instaladas no campo do Pici e no Cocorote mexeram com a rotina da cidade. Ainda existe uma lenda de que o nome Pici tem origem nas expressões inglesas PC, em inglês se pronuncia Pici, numa referência ao posto de comando instalado no bairro. Mas essa lenda é desmentida pelo pesquisador Nirês, que afirma no site de Leila Nobre que o nome Pici surgiu no século XIX, sendo o nome de um sítio cujo proprietário, o agrimensor Antônio Braga, era admirador da obra O Guarani de José de Alencar, no qual os personagens Pere e Cessi tiveram seus nomes aglutinados para a forma PES. Em 1941, tem a construção da base norte-americana no local, que ficaria concluída em março de 1942. Foi construída também uma lenda via a atual Avenida Carneiro de Mendonça em direção a outra base instalada na capital. A continuidade dessa via logo após a Avenida João Pessoa foi chamada de Cocorote, atual Rua 15 de Novembro. Esse sim termo originário do inglês Cocorote, Rota do Cocó, no encontro entre a Via do Pici, atual Avenida Carneiro de Mendonça e Rua 15 de Novembro. Foi fundado o Barbião, de propriedade de Antônio de Paulo Lemos, inspirado na presença de aeronaves entre o Pici e o Cocorote. Sobre o prédio do bar, ele construiu uma caixa de água no formato de um avião bimotor. O espaço ainda existe, chama a atenção dos que passam pelo local. Os pousos e decolagens para até 1944 e no local foram também construídos paióis, fortificações baixas, às vezes subterrâneas, onde os militares armazenam armas e suprimentos. Os novos hábitos. Na rua 15 de novembro, moças da alta sociedade fortalezense passeavam com seus namorados norte-americanos em direção à base do Cocorote. Os norte-americanos eram muito prestigiados na cidade e recebiam regalias em ambientes como clubes elegantes, frequentados por moças de alta sociedade local.
Essas moças muito avançadas para a época receberam o apelido de Garota Coca-Cola, devido a um refrigerante muito consumido pelos soldados, mas até então desconhecido por aqui. Os norte-americanos difundiram novos costumes na capital cearense. O idioma inglês ficou valorizado, deixando resquícios da Belle Époque francesa para trás. O consumo de cigarros de marcas norte-americanas foi popularizado entre nós. Foi também montada uma agência consular em Fortaleza, nas proximidades da Praça do Ferreira, onde era obtida a revista Em Guarda, na qual os norte-americanos passavam informação bem ilustrada sobre o conflito. De acordo com Raimundo Ximenes, foi nessa época que se descobriu o valor da lagosta no mercado internacional. A mesma era vendida na Praça do Ferreira, na calçada da Rua Floriano Peixoto, e foi bastante apreciada pelos norte-americanos. Na Praia Iracema funcionava um clube frequentado por oficiais norte-americanos chamado USO. Era também ponto de encontro das jovens da sociedade cearense que namoravam os militares do país Yankee e eram conhecidos como Coca-Colas. Surgiu até um bloco de carnaval para ironizar esses jovens. No dia 8 de maio de 1955, foi anunciada a vitória dos aliados sobre a Alemanha. Foi uma chuva de fogos de artifício, sirenes, buzinas de carro e apitos de fábrica. Fortaleza recebeu a notícia da vitória da mesma maneira que recebeu o início da guerra, com forte emoção. Locais de Fortaleza que fazem referência à Segunda Guerra Mundial. Bairro do Montese. Já no final da guerra, um dos combatentes decidiu homenagear o nome de um bairro de Fortaleza em homenagem à vitória brasileiras na Batalha de Montese, ocorrida na Itália. Esse combatente foi Raimundo Ximenes, que nem sequer saiu de Fortaleza, tendo servido no Paiol da Lagoa Seca, atual bairro do Pirambu. Ele foi muito marcado por essa vitória dos pracinhas brasileiros, ocorrida no dia 14 de abril de 1945. Decidiu então lutar para homenagear o feito, dando o nome de um lugar aonde morava, a antiga Pirocaia de Montese, bairro Jardim América. Outro espaço na mesma região foi a praça fundada em Fortaleza em homenagem aos Estados Unidos e em reconhecimento das ações do presidente norte-americano, Franklin Delano. A praça com seu nome deu a origem ao bairro Jardim América, uma explícita homenagem ao povo Yankee. O Jardim América, que já se chamou Dom Bosco, Barro Preto, Barreiras, Tauape e Laguna, era naquela época uma região pouco habitada de Fortaleza, por ser uma área pantanosa e coberta de riachos. O governador do estado na época da fundação do bairro fez a seguinte referência: aqui vai nascer um pedaço da América, ao redor de tanto verde. Aqui vai ser o Jardim das Américas. Isso aconteceu porque foi obtido, junto aos norte-americanos, recursos financeiros para realizar a terraplanagem da área. Outro bairro cujo nome foi inspirado numa batalha da Segunda Guerra é o Monte Castelo. Na época, a região era reconhecida pelo nome do açude João Lopes, quando o prefeito Raimundo Alencar Araripe decidiu em 16 de junho de 1945 homenagear a vitória dos brasileiros em Monte Castelo, na Itália, denominando a região em torno do açude com o nome dessa batalha. A principal avenida homenageia um dos militares mortos nessa batalha, em 12 de dezembro de 1944, aos 36 anos de idade, o sargento Hermínio Aurélio Sampaio, natural de Crateús, que era o então segundo sargento, e após a morte foi promovido a primeiro sargento. Avenida Castelo Branco. Além desses eventos homenageados, também temos a Avenida Castelo Branco, que faz referência ao ex-presidente durante o regime militar e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, o cearense Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Avenida dos Expedicionários. A Avenida dos Expedicionários é uma explícita referência aos militares da Força Expedicionária Brasileira, FEB. A Praça Tenente José Francisco Cadente homenageia o ex-pracinha, natural de Cascavel, que faleceu em 29 de outubro de 1989 e foi fundador da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Seção Regional do Ceará. Hoje,
o nome da Praça Montese, aonde existe um busto seu. Rua Frei Orlando. Outro homenageado foi o Frei Orlando, nome religioso do capelão militar Antônio Álvares da Silva, 1913-1945, natural do estado de Minas, falecido na Itália no dia 20 de fevereiro de 1945, um dia antes da tomada de Monte Castelo. Frei Orlando é atualmente protono da Capelania das Forças Armadas do Brasil e tem seu nome numa das ruas do bairro Damas. E, por fim, o Colégio Monsenhor Dourado, no bairro Antônio Bezerra, e a rua com o nome do seu bairro Vicente Pinzon, homenageia o capelão militar Joaquim Jesus Dourado, integrante da FEB. Ele morreu em 1974, aos 69 anos de idade, vítima de acidente automobilístico quando dirigia seu Volkswagen. Conclusão. A presença de baús norte-americanos por aqui mudou a geografia dos bairros, ajudou a criar lendas, trouxe novos hábitos e moveu a imaginário popular. A submissão cultural e a agressão aos estrangeiros, xenofobia, foram os aspectos negativos dessa época. A referência à batalha no nome dos bairros expressa em sentimento de vitória nos antigos moradores da cidade. E os nomes das ruas que homenageiam militares mortos e a força expedicionária servem para manter viva a lembrança dessa vitória. E o papel dessa escola é incentivar o estudo desses temas para manter viva a nossa necessidade de lutar sempre contra a opressão e pelos direitos humanos.